Olá, povo de Deus, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, 31ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3, de 3 a 8a, e Lucas 15, de 1 a 10. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, colocamos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne. Pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça, que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Dentro desta carta recheada de amor e ternura que Paulo escreve à comunidade que ele tanto ama, temos hoje esse resumo autobiográfico do apóstolo, com o qual ele não só se apresenta, como também se defende de inúmeras acusações contra si. Paulo descreve sua origem hebraica, revelando o quanto ele fora zeloso de suas tradições, a ponto de se identificar aos fariseus no que diz respeito à vivência da lei. Era tão firmemente cumpridor da lei que se transformador num perseguidor de todos os que pensavam e agiam contra ela, como os cristãos. Sendo de origem hebreia, fora circuncidado no 8º dia, segundo a tradição. Enfim, ninguém teria nada, absolutamente nada, para desconfiar da seriedade da trajetória do apóstolo. Depois de descrever sua vida e missão como hebreu, Paulo radicaliza sua transformação depois do encontro com Cristo. Verdadeiramente, tal encontro provocou em sua vida uma real revolução, a ponto de considerar tudo, absolutamente tudo, como perda diante da vantagem suprema que consistiu no seu encontro com Cristo. Nosso texto de hoje, vindo do próprio punho do apóstolo, esclarece seu radicalismo no seguimento de Jesus, presente não só nesta carta aos Filipenses, bem como em todo o escrito do apóstolo. Ele ainda dirá nesta mesma carta que depois que encontrou Jesus Cristo, tudo mais se transformou em lixo para ele. O encontro com Cristo revolucionou completamente o seu modo de ver as coisas e os seus critérios de avaliação dos acontecimentos e das pessoas. Este é o único lugar nas cartas paulinas onde aparece o pronome possessivo meu, junto ao título cristológico Senhor. O pronome indica não só que Paulo se encontrou com Cristo ressuscitado, mas também a grande intimidade que alcançou com ele. Lucas 15, de 1 a 10. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão.
E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. O capítulo 15 de Lucas é de extrema significância no conjunto do terceiro evangelho, pois concentra nele as parábolas da misericórdia do Pai. Aqui, o evangelista, de maneira bem específica, nos mostra Jesus revelando o rosto do Pai, que vai atrás de quem está perdido, a ovelha, a moeda, e culmina com a parábola do filho perdido. Nos 3 primeiros versículos, temos o contexto histórico das 3 parábolas. Os publicanos e pecadores vinham para o ouvirem, os fariseus e os escribas murmuravam contra ele. É impressionante que em toda a atividade pública de Jesus, os que buscam sempre são os carentes, os pobres, os que nada têm. Quem já vive locupletado de bens ou agarrado em sua própria ideologia não tem espaço para aceitar Jesus, a não ser que uma revolução aconteça em sua vida, como vimos o que ocorreu com Paulo na primeira leitura. Chama-nos a atenção as 3 vezes em que é ressaltada a alegria do Pai, sobretudo na parábola do filho perdido, onde esse sentimento transborda. De fato, aqui aparece com clareza aquilo que o profeta Ezequiel tão bem sintetizou, que Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Porém, o apego excessivo à lei não permitia que fariseus e escribas entendessem essa grandeza. Na terceira parábola desse capítulo, a imagem mais nítida do fariseu aparece na figura do irmão mais velho, que tem um sentimento radicalmente oposto a este de Deus. Enquanto Deus se alegra com a conversão do pecador, do que estava perdido, o fariseu não acredita nessa possibilidade e se entristece diante da misericórdia do Pai. A primeira parábola, a da ovelha perdida, podemos lê-la à luz da grande narrativa de Ezequiel 34, onde Deus revela que tomou a decisão de ele mesmo cuidar de suas ovelhas, frente aos desmandos dos mandatários que, ao invés de administrar para o bem delas, se servem das ovelhas para o seu próprio bem. A segunda parábola parece se tratar de um caso mais modesto, mas a mulher é mais pobre que o proprietário de 100 ovelhas e perdeu 1/10 de seus bens. Proporcionalmente, a alegria é a mesma. Ambas recuperações, da ovelha e da moeda, servem para revelar que Deus se alegra com a alegria genuína da humanidade. Deus quer nossa alegria e por ela faz festa no céu. Um beijo no seu coração.